O que nós vamos abordar hoje no Papeamente com você, terapeuta? É algo que, por exemplo, está prestes a fazer uma prova, prestes a participar aqui com vocês. A gente sente, que chama-se ansiedade. Nós vamos falar sobre ansiedade, que até um certo ponto ela é natural, porque a gente não acaba com a ansiedade, a gente controla a ansiedade. E é neste ponto que a gente precisa olhar, e é a partir daí que a gente trabalha. E assim, né, a gente tem verificado que a palavra ansiedade, ela está em extremo destaque, né? Há alguns anos atrás, as pessoas não sofriam, ou sofriam e não tinha dado assim um nome, não tinham assim determinado que essa situação de nervosismo e tal, que isso era ansiedade. Há pouco tempo atrás não se falava tanto, e hoje as pessoas assim estão cada vez mais ansiosas. O porquê, então, dessa história das pessoas estarem cada vez mais ansiosas? Essa pergunta remete muito ao nosso contexto de correria. A nossa vida está assim, de todas as pessoas. Se o dia tivesse 48 horas, dá a impressão que a gente não ia dar conta. É essa correria. Mas, na verdade, a ansiedade, ela não está relacionada a isso. Isso são gatilhos. Gatilhos que disparam a ansiedade. Por exemplo, assim, a ansiedade ela vem antes de uma ação. É uma preocupação anterior a alguma coisa? Como seria? Olha só, por exemplo, antes de começar aqui, é normal eu ter sentido ansiedade. Tá tudo certo. Todas as vezes que eu venho, eu também sinto, confesso. Isso, mas aí você se sente no controle. Então, voltando um pouquinho, a ansiedade natural, ela é aquela que você consegue controlar. Você sente a ansiedade, mas você controla. Você está no controle. A ansiedade, a partir do momento que ela é patológica, que ela se transforma em doença. Ela controla as suas ações. Você acaba sendo controlado. Exatamente. Não tem... Por quê? Como que controla as ações? Quando você não consegue dormir mais direito. Os pensamentos acelerados, porque é um dos sintomas da ansiedade. A pessoa pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Tempo. Com aquela preocupação, não consegue organizar ideias e nem dormir. Muito menos dormir, né? Exatamente. E esses pensamentos acelerados, geralmente, eles são pensamentos negativos. E fica naquele ciclo infinito. Um pensamento puxando o outro. Então, esse é um sintoma muito sério da ansiedade, que está muito ligado ao estresse. E o estresse ele vai desencadeando a ansiedade. A depressão também, quando a pessoa não trata a ansiedade, pode desencadear para a depressão. Porque a ansiedade, ela tira a nossa energia, a nossa disposição. A ansiedade deixa a pessoa irritada. Parece que qualquer coisa, ela explode. Mas é porque ela está sensível emocionalmente. Ela está muito preocupada com aquilo que o outro vai falar. Nós chamamos isso de dependência emocional. Olha só, que assunto que a gente chega, né? O porquê de gerar ansiedade, como que ela vai surgindo, o que ela pode desencadear. É bem sério isso. É muito sério. E eu sinto assim que, atendendo as pessoas nesses 6 anos enquanto terapeuta, e é interessante que quando eu comecei, eu não tinha um foco assim. Nós chamamos de nicho de trabalho. E foram as primeiras pessoas que eu atendi, porque todas elas estavam sofrendo de ansiedade. Chegavam até o atendimento com uma queixa e, de repente, descobria que tinha ansiedade. Então, comecei a perceber o quanto que as pessoas estavam sofrendo de ansiedade e comecei, então, a me especializar nesta área. Aí, então, essa questão de perceber que nós precisamos, de forma urgente, de forma séria, entender que a ansiedade é algo profundo, está enraizado na nossa história, e essa história, ela é primitiva. Em que sentido? Dos tempos mais remotos da humanidade. Nós chamamos, veja que a gente vai falando de ansiedade e vai indo. Por quê? A raiz da ansiedade é o medo. Veja. Veja, nós falamos sobre medo semana passada com o Luiz. Olha só, a gente tem uma sequência aqui. Vamos lá. O medo de que algo aconteça de forma terrível é um sintoma da ansiedade, aquela preocupação. Só que esse medo está inconsciente. Então, é um medo que vai acontecer alguma coisa. O medo de que
eu não tenha o controle da situação. Pessoas ansiosas também têm uma outra característica, são pessoas controladoras. E por outro lado... Para se sentir seguras, talvez? Isso. É. E por outro lado, também, além de se sentir seguras, mas de uma forma mais profunda, são pessoas que carregam um medo de ser controlada. Elas controlam porque elas carregam na sua história algum trauma, algum bloqueio, que faz com que ela procure fora esse controle, porque dentro dela, de alguma forma, dentro da história dela, ela não podia fazer as coisas, ela se sentia controlada. Então, a ansiedade, assim, é um assunto muito amplo. Mas, assim, voltando à questão dos sintomas, sentimento de vazio, sabe, angústia. Por quê? Quando a pessoa, por exemplo, está em crise... Vem acompanhada de diversos sentimentos aí para... Sim. Um emaranhado, um vulcão. Um vulcão em erupção. Explode, porque assim, uma pessoa que sofre, que tem uma crise de ansiedade, é algo terrível. Quem já passou sabe. Eu já tive crise de ansiedade. Eu também já tive. Sabe aquela sensação de morte iminente? A pessoa que está passando por aquele momento, então, quem está aqui nos acompanhando, vai fazendo essa lista e essa verificação. Quais desses sintomas está presente na sua vida? Aperto no peito, porque muitas vezes parece que, meu Deus, tem que correr porque é o coração. Mas já a pessoa já está infartando e, na verdade, é o sentimento. É um sintoma não da ansiedade. Não é o físico do coração, do nosso órgão. Mas, de qualquer forma, é bom correr mesmo para tirar claro, a dúvida. para tirar a né? dúvida. Isso. E a questão desse vazio está muito relacionado à pessoa estar, por exemplo, no relacionamento que ela gosta, que ela se sente bem. Está muito relacionado àquilo que ela, sabe, se sentir encaixada, se sentir no lugar certo dentro de um relacionamento amoroso. Se ela se sente bem no trabalho, na função que ela realiza. Quantas pessoas sofrem porque estão em seus trabalhos fazendo coisas que não gostam? Que se frustram diariamente e permanecem naquele lugar. Tudo isso são gatilhos que disparam a ansiedade. Porque a ansiedade é algo interno, mas esses gatilhos de fora, por exemplo, se a pessoa está em um trabalho que ela não se sente bem, não é aquilo que ela gostaria, mas ela foi levada por várias questões, por várias circunstâncias a estar ali e não consegue sair, é um gatilho. É um gatilho para disparar algo que já não está bem dentro dela. Então, a qualquer momento, a pessoa pode ali sair do pino de centro, perder o controle. Sim. Por estar, como é que diz, acumulando esses sentimentos, acumulando todo esse vulcão que a gente está falando. Isso. E essa situação de crise e tal, de ansiedade, a pessoa pode, de uma hora para outra, explodir. Com um mínimo de situação. Até a pessoa fala assim, nossa, mas só por isso você... Mas, na verdade, a pessoa está acumulando há muito tempo sentimento, palavras, coisas não resolvidas, e um pinguinho ali pode transbordar. Isso, coisas não resolvidas. Essa frase é poderosa.